Vamos agora abrir nossas Bíblias mais uma vez ao Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5. Começando a leitura em versículo 22. Efésios 5, começando a leitura em versículo 22, nós estamos considerando essa passagem em conexão com o sétimo mandamento e o que nós confessamos no nosso Catecismo de Heidelberg do Dia do Senhor 41. E aqui a palavra de Deus diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos agora para o nosso catecismo, Dia do Senhor 41. Página 101, no livro das Três Formas. Dia do Senhor 41. O que a igreja confessa sobre o significado, a aplicação do sétimo mandamento? Pergunta 108. O que nos ensina o sétimo mandamento? Nossa resposta: que toda a impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso, devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. E pergunta 109, faz essa pergunta: nesse mandamento, Deus proíbe somente o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? E resposta: não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à impureza. Até aqui a leitura da nossa confissão. Que Deus abençoe a pregação da palavra que se baseia na sua santa palavra e sua perfeita lei. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós consideramos o sétimo mandamento, pode ser que temos a tendência de esquecer a base desse mandamento, focando somente no que devemos não fazer, esquecendo por que somos ordenados a não cometer adultério. Adultério, conforme a sua definição bíblica, significa o abuso do dom de Deus da sexualidade, a dádiva de Deus que deve ser desfrutado apenas dentro do relacionamento pactual do casamento
entre um homem e uma mulher. Em nossa sociedade, o adultério é geralmente definido como a atividade de trair sua esposa, seu marido. A definição bíblica é muito mais ampla, muito mais abrangente. Nós devemos viver vidas puras e disciplinadas, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Mas por quê? O adultério não é uma novidade. O pecado sexual é tão antigo quanto o próprio pecado. Em toda a Bíblia, começando no livro de Gênesis, nós encontramos o pecado sexual como um problema recorrente, uma armadilha para o povo de Deus, uma tentação sempre presente e muitas vezes a causa de problemas horríveis. E ao longo da história houve momentos e de fato sociedades inteiras em que o adultério, como definido na Bíblia, foi considerado aceitável. Então isso não é novidade também. Seja prostituição, pornografia, homossexualidade ou a simples aceitação de atividade sexual fora dos laços do casamento. Agora, nós vivemos numa época em que a imoralidade sexual não é condenada. De fato, está sendo elogiado. É causa de orgulho ser fornicador. Há manifestações públicas declarando o orgulho das pessoas sobre a sua fornicação. E leis que dizem que é homofóbico dizer qualquer coisa contra. Pessoas falam muito em nosso dia sobre a liberdade pessoal, sobre nossas escolhas pessoais. O sexo, é dito, é uma atividade natural. Reprimir o desejo sexual é, na verdade, prejudicial aos seres humanos, à nossa saúde física e mental, psicológica. Restrições à atividade sexual são nada mais, se dizem, do que reminiscentes de uma época passada, quando a igreja tinha controle absoluto sobre a vida das pessoas, quando sistemas antiquados de moralidade eram aceitos por causa da superstição, por causa do medo. Agora, claro, século 21, nós estamos muito mais avançados, libertados, menos reprimidos. E nós temos ferramentas que podemos usar para evitar os problemas do passado. Então nós não precisamos nos preocupar com essas restrições antigas, não mais. Então, quando nós cristãos dizemos que o adultério é pecado, podemos destacar os resultados negativos do adultério. Porque esses resultados negativos, muito ruins, de fato, são muitos e são óbvios. O mundo nega esses resultados negativos, mas o mundo é cego. O adultério prejudica a vida das pessoas que a praticam, prejudica a vida de outras pessoas, leva a dores emocionais, psicológicas, dores espirituais. E mais seriamente, o adultério levou ao assassinato e leva ao assassinato de milhões de bebês por nascer devido à prática horrível do aborto. É um desastre, literalmente. Mesmo os chamados pecados sem vítimas, entre aspas, como, por exemplo, o uso de pornografia, que é infelizmente uma praga até dentro da igreja, tem muitas vítimas e causam danos incalculáveis na vida daqueles que produzem a pornografia. Muitas vezes há uma escravidão sexual e entre aqueles que consumem pornografia. Mas, meus irmãos, os resultados negativos do adultério
não são a razão pela qual o adultério é pecado. Esses resultados negativos ocorrem porque adultério é pecado. E porque sempre que não governamos nossas vidas de acordo com a vontade revelada de Deus, do nosso Senhor, e a sua lei pactual, o desastre, o fracasso se segue. Quando não ouvimos a Deus, quando desconsideramos a lei moral de Deus, os resultados são inevitavelmente horríveis. Porque o Deus que criou todas as coisas com uma certa ordem. Uma ordem que funciona bem na sua sabedoria. Mas não são os resultados do pecado que são o problema. É o próprio pecado e a base desse pecado. Então, eu fiz essa pergunta no início. Por quê? Por que é pecado? Por que é pecado tão sério? E para responder a essa pergunta, nós precisamos abrir a palavra de Deus. E nós vamos dar uma olhada a várias passagens, começando no Antigo Testamento. Primeiro, duas passagens nas profecias de Isaías. Isaías 54 e versículo 6 é a primeira. Isaías 54, versículo 6. Vamos começar em versículo 5. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então, aqui nós vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo é definido, esse relacionamento, em termos de um relacionamento entre marido e mulher. O Senhor tomou o seu povo como uma noiva. Nessa passagem nós vemos como o Senhor chamou o seu povo de volta a Ele, como uma noiva. E agora Isaías 62. Versículo 4. Isaías 62, 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Então aqui, novamente, nós vemos o Senhor sendo descrito como um noivo. E seu povo descrito como uma noiva, como a sua esposa. E agora, mais duas passagens dos profetas. Jeremias capítulo 2. Então, Jeremias, o livro imediatamente depois Isaías, Jeremias 2, versículo 2. Começando no início do capítulo, versículo 1. Jeremias 2. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então,
quando o povo de Deus cai em pecado, e quando o povo se tornava infiel a Deus, os profetas descreviam sua infidelidade em termos de adultério. E mais uma passagem de Jeremias 3, versículo 6. Falando sobre a infidelidade de Israel e Judá. Versículo 6, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim. Mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Então, a idolatria do povo de Israel é descrita em termos de adultério. Isso faz sentido, porque as práticas das nações ao redor de Israel, na adoração dos seus falsos deuses, muitas vezes foi bem perto, bem aproximado à prática sexual de fornicação. Os deuses das nações eram deuses da fertilidade, deuses da reprodução. E sua adoração frequentemente incluía prostitutas sagradas, ritos de fertilidade, todo tipo de perversão, homossexualismo imaginável. Então isso serviu para tornar o adultério do povo ainda mais claro. Eles abandonavam o marido, o Senhor, e cometeram adultério contra ele, perseguindo e buscando os falsos deuses. E no Novo Testamento nós sabemos que a igreja é descrita como a noiva de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, 2 e 3. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Onde nós lemos as palavras do apóstolo Paulo: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Mas a exposição mais completa e clara desse conceito no Novo Testamento é encontrada em nossa leitura bíblica, em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33, que nós lemos. E nós vemos naquela passagem que o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e sua igreja. O apóstolo fala sobre um profundo mistério de um homem que deixa seus pais para unir-se à sua esposa com a resultante união de carne. E ele afirma que isso se refere ao relacionamento entre Cristo e seu corpo, sua noiva. Assim, permanecendo puros, castos, estamos vivendo como deveríamos, como reflexões de quem é Cristo. É como nós ouvimos ontem, na celebração do casamento de Catiele e Abner. Nós devemos fazer isso em todas as situações, em todo aspecto da nossa vida. Como o apóstolo Paulo descreve também em Romanos capítulo 8, versículo 29, onde ele escreve: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, como pessoas que estão sendo conformes à imagem do seu Filho, de Cristo, nós somos chamados a mostrar fidelidade em nossos relacionamentos,
em todos os nossos relacionamentos, assim como Cristo é fiel ao seu povo. Nós somos a imagem de Deus. Nós devemos refletir essa crescente conformidade com a sua imagem em nossos relacionamentos. E ser criado homem e mulher, ter a bênção do relacionamento homem-mulher, está intimamente ligado com nossa criação à imagem de Deus, como nós podemos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 27, onde diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, permanecer sexualmente puros, reservando essa união especial para os laços do casamento, e somente os laços do casamento, é parte integrante de viver a imagem de Deus e ser conformado à semelhança do seu Filho. Há mais em não adulterarás do que evitar os problemas que acompanham o sexo fora dos laços do casamento em que Deus os colocou. E como nós já ouvimos, são muitos por esses problemas. Viver uma vida pura, dentro e fora do casamento, é algo que nós devemos fazer em gratidão a Deus por sua fidelidade a nós. Então, esse não é um tipo, como o mundo diz, esse não é um tipo de restrição em nossa fidelidade, nossa felicidade, ou um método que a igreja usa para controlar, para reprimir seus membros. Embora seja assim que a atitude da fé cristã tem sido frequentemente descrita. Faz parte do nosso serviço de gratidão a Deus. Romanos 12, capítulo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E 1 João, capítulo 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então nós somos ordenados a oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, puros sacrifícios de gratidão a Deus. Nosso ato espiritual de adoração. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte, ele diz, versículo 18, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, não pertencem a si mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E ao honrar a Deus com nossos corpos, nós vamos usar os dons que Deus nos dá, incluindo o dom da intimidade entre o marido e a esposa, como Deus pretendia que fossem usados, e não como o mundo os perverteu. E nessa prática, nesse estilo de vida, nós encontramos a verdadeira libertação, a verdadeira liberdade. Não essa suposta liberdade da nossa cultura, com sua atitude libertada em relação à sexualidade. Agora nós podemos falar sobre os resultados dessa infidelidade.
doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, a cultura de estupro, assim chamado, divórcios, famílias quebradas, vícios sexuais, pessoas presas em vícios compulsivos de pornografia, exploração de crianças, escravidão sexual, aborto, no assim chamado sabedoria do mundo. A sociedade está quebrando porque a verdadeira sabedoria de Deus está sendo ignorada. Então, nossa cultura pode falar muito bem palavras altas, negativamente, sobre uma visão puritana da sexualidade. Como se os cristãos acreditassem que o sexo é em si uma coisa ruim, uma coisa negativa ou suja. Mas as Escrituras não falam sobre a sexualidade e o sexo dessa maneira. Uma bênção de Deus, uma parte integral da nossa humanidade, um aspecto importante, central do relacionamento conjugal. Mas se não for usada de maneira em que Deus pretendia que fosse usada desde o início, o único resultado será escravidão e desastre. Novamente, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, lança uma luz ainda mais brilhante sobre as tolices do mundo. E o mundo se pergunta onde as coisas deram errado. As respostas estão claramente nas páginas das Escrituras. Nós precisamos olhar as Escrituras para a sabedoria de Deus, não para a estupidez deste mundo. Então, irmãos, como povo de Deus, esse é nosso chamado, para refletir Cristo para este mundo, viver em gratidão ao nosso Salvador, mostrar ao mundo como é a pureza alegre, o tipo de pureza que nosso Salvador exemplificou na sua encarnação. A fidelidade que ele mostra, ele continua mostrando hoje na sua igreja. Agora, jovem, se você está usando pornografia, você não está glorificando a Deus dessa maneira. Está cometendo, de fato, adultério. Traindo sua futura esposa, enchendo sua mente com imagens feias, das quais você nunca será capaz de se livrar. Usando outras pessoas como objetos sexuais, contribuindo para uma cultura podre, distorcida, que abusa pessoas por seu próprio benefício e seu próprio prazer pessoal. Isso é o que o uso da pornografia faz. E mais importante, você está traindo o seu Salvador, que deu a vida por você, que é perfeitamente fiel, que nunca o trairia. Maridos, se vocês estão olhando as outras mulheres com luxúria, ou está procurando sexo fora dos laços do casamento, do vínculo matrimonial, você não está refletindo Cristo, vivendo em gratidão, mostrando ao mundo a pureza alegre de Cristo. Você está traindo sua esposa, magoando-a com seu egoísmo, destruindo o relacionamento que deve ser uma imagem viva do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então você não está apenas traindo sua esposa, colocando em risco o seu casamento, colocando em risco sua família, danificando a estrutura mais básica da sociedade, da vida humana. Você está traindo seu Salvador. Irmãos, se você está sendo tentado a se juntar à imoralidade sexual deste mundo, imoralidade desenfreada da nossa cultura, que está presente em todo canto, é impossível evitar.
olhe onde? Olhe atentamente para Cristo. Mude seu foco. A solução para nosso problema do pecado não é focar toda a nossa atenção no pecado, mas é focar em Cristo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis nessa luta, nessa batalha, desmaiando em vossa alma. Amém.